Olá pessoal, meu nome é Diogo Godoy. Nos vídeos anteriores nós vimos a instalação do Vagrant. Hoje nós vamos ver os comandos básicos para a gente poder utilizar o Vagrant no nosso ambiente de desenvolvimento, ok? Se você não viu o vídeo anterior, eu recomendo que você veja o vídeo anterior aí para você conseguir instalar o Vagrant e conseguir seguir a linha de desenvolvimento conosco, ok? Então vamos aos comandos. Vagrant Version, ele vai mostrar para a gente a versão atual do Vagrant. Com esse comando, nós conseguimos testar se o Vagrant foi instalado corretamente no nosso sistema operacional, tá certo? O Vagrant Init, ele vai iniciar um projeto Vagrant dentro do diretório atual. Então, quando você estiver dentro do diretório que você deseja criar uma máquina virtual, basta você dar um Vagrant Init, ele vai criar um arquivo de configuração do Vagrant, que nós vamos ver aí nos vídeos futuros, ok? O Vagrant Status, ele vai mostrar para a gente o status atual da máquina virtual, certo? O Vagrant App, ele vai iniciar a máquina virtual, vai subir a máquina virtual. O Vagrant SSH serve para você entrar no SSH da máquina virtual. Então, se você rodar esse comando no diretório onde você configurou o Vagrant File, você vai entrar no SSH da máquina virtual, ok? O Vagrant Health serve para você desligar a máquina virtual. O Vagrant Destroy, ele destrói a máquina virtual por completa. Então, ele vai apagar, inclusive, o disco rígido virtual desta máquina. Todas as informações da máquina virtual serão perdidas. Esse comando serve para a gente refazer a máquina, certo? Quando nós fizermos alguma pequena alteração no arquivo Vagrant, por exemplo, uma alteração de memória, não há necessidade de nós destruirmos a máquina e criarmos ela novamente. Basta a gente dar um Vagrant Reload, que o Vagrant vai fazer a leitura novamente do arquivo de configuração, tá joia? Nós vamos agora então criar um diretório, e esse diretório será a raiz do nosso projeto, certo? Nesse diretório, nós vamos criar um arquivo de configuração do Vagrant e vamos fazer a configuração dessa máquina virtual do VirtualBox através do Vagrant. Vamos lá então, pessoal. Então, vamos criar aqui um diretório que eu vou chamar de projeto teste, tá ok? Dentro do diretório projeto teste, nós vimos aí que ele está vazio no momento. E aí eu vou rodar o comando Vagrant Init. O comando Vagrant Init, ele vai criar para a gente o arquivo de configuração que chama-se Vagrant File, ok? Bom, feito isso, nós já devemos ter aí o nosso arquivo Vagrant File, ok? E eu vou editar esse arquivo de configuração. Esse é o arquivo que o Vagrant criou aí com as informações default, tá joia? Então agora nós vamos alterar essas informações default para que a gente consiga utilizar uma máquina virtual de teste, ok? Aqui nós temos a informação de qual o sistema operacional nós queremos subir nesta máquina virtual. E aqui nós temos uma observação dizendo que você pode procurar aí máquinas no endereço informado ou através do próprio site do Vagrant em Boxes, certo? Então, cliquei em Boxes aqui, ó. Ele vai me dar a opção de busca de máquinas virtuais, certo? Eu posso selecionar os providers, no caso aqui VirtualBox, VMware, AWS e assim por diante, certo? Nos nossos exemplos, nós vamos utilizar o VirtualBox. Cliquei no VirtualBox, ele vai me dar apenas as opções de VirtualBox. Para os nossos testes, nós vamos utilizar o Ubuntu 14.04, que ele é uma distribuição LTS. No caso aí é o Ubuntu Trust. Como que eu vou fazer então? Eu vou copiar então o nome da box, que no nosso caso é Ubuntu/Trust64, para ele criar aí um Ubuntu 14.04 LTS para a gente. Ok? Bem fácil, né, pessoal? Bom, selecionado aí então o sistema operacional que nós desejamos, nós vamos fazer mais algumas alterações aí. Aqui nós temos uma informação que é de redirecionamento de portas. Eu vou descomentar essa linha para ela ficar ativa, ok? E aí eu vou dizer o seguinte, olha, tudo que chegar na porta 8080
da máquina host. Quem é a máquina host? É o meu equipamento mesmo, ok? Ele irá fazer um redirecionamento para a porta 80 da máquina guest. Quem é a máquina guest? É a minha máquina virtual. Então, tudo que chegar na porta 8080 da minha máquina, ele vai direcionar para a porta 80 do guest. Nesse nosso exemplo hoje, para a gente ver como é que ele vai estar funcionando, certo? Descendo um pouquinho mais aqui, nós também temos um exemplo de configuração da quantidade de memória que a máquina virtual vai estar utilizando. E se nós queremos que ele exiba a GUI ou não. O que é GUI? É Graphical User Interface. Ele exibe ou não o VirtualBox para a gente. A gente vai fazer um exemplo aí para vocês entenderem melhor. Então eu vou descomentar aqui a configuração do provider para o VirtualBox, ok? E eu vou descomentar também a linha que configura para a gente a quantidade de memória. Então, nesse caso aqui, essa máquina ela vai subir com 1 GB de RAM. Eu vou subir aqui um pouquinho mais, vou colocar 2 GB de RAM nessa máquina virtual para a gente entender o funcionamento. O restante eu vou manter comentado aí, tá bom? Então, eu só estou dizendo para ele que ele vai ter 2 GB de memória neste momento. Depois a gente vai ver um pouquinho mais aí o restante das informações. Um pouquinho para cima, nós dissemos a ele que nós queremos acessar a porta 80 da máquina virtual através da porta 8080 da máquina host, certo? Então, aqui é que vem o grande truque para quem utiliza aí o Vagrant em desenvolvimento. Eu consigo configurar o servidor através deste provisionamento, ok? Então, eu vou descomentar aqui as linhas de provisionamento. Tudo que estiver entre a linha de configuração do provisionamento e o comando shell, que finaliza o provisionamento, será executado dentro da máquina virtual. Olha só que legal. Ele já deixou aqui como exemplo para a gente 2 comandos, apt-get update, ele vai fazer a atualização de pacotes dentro da máquina virtual automaticamente. E logo em seguida, ele vai fazer a instalação do pacote Apache. O pacote Apache 2 é um servidor web, então ele roda na porta 80. O que nós vamos fazer então? Nós vamos instalar aqui o Apache na máquina virtual e através da nossa máquina host na porta 8080, nós vamos acessar aí este novo servidor web, ok? Então eu vou salvar este arquivo para a gente dar seguimento aí aos nossos testes, ok? Vou fechar ele aqui. E agora nós vamos subir esta máquina virtual. Como é que a gente vai fazer? No diretório do projeto, onde encontra-se aí o Vagrant File, nós vamos rodar o comando Vagrant up. O Vagrant vai procurar no diretório atual o arquivo Vagrant File, vai pegar as configurações desse diretório, ok? Enquanto está subindo a nossa máquina virtual, deve demorar um pouquinho para você, porque ele vai fazer o download da máquina do Ubuntu, ok? O Ubuntu 14.04 nesse nosso exemplo aí. Enquanto isso, eu vou acessar na minha máquina o endereço localhost porta 8080. Vejam só, na minha máquina host, nesse momento, eu não tenho nenhum servidor web rodando, então eu tive um erro aqui de que não foi possível se conectar. Quando terminarmos aqui o provisionamento da máquina virtual, nós veremos que a porta 8080 estará disponível aí com um Apache, que é o que nós estamos instalando na máquina virtual. Então, neste momento, ó, percebam que ele começou a fazer o provisionamento já, ele já está rodando o apt-get update dentro da máquina virtual que nós instalamos, ok? Vamos aguardar alguns minutos aí. Ele terminou de fazer o apt-get update e neste momento ele está instalando os pacotes do Apache 2. Finalizou a instalação, então neste momento eu já tenho o Apache rodando dentro da minha máquina virtual. Olha só o resultado, muito legal, né, pessoal? Então a gente subiu aí rapidamente um servidor Apache dentro da nossa máquina virtual através
do arquivo de provisionamento. Isso é muito legal, porque você pode passar esse arquivo para qualquer desenvolvedor da sua equipe e ainda pode comitar isso no seu Git ou no seu SVN aí, Mercurial, dependendo do sistema de versionamento que você utiliza. Quando você fizer o commit deste arquivo aqui, todo mundo vai ter aí a mesma configuração do seu ambiente para fazer os testes. Então todo mundo fica com o mesmo padrão de teste, você não precisa ficar backupando máquinas, enviando isso via servidor de uma máquina para outra. Quando tem uma atualização, é um grande problema porque você tem que sair atualizando todas as máquinas. Neste caso aqui, você faz uma atualização neste arquivo, o seu outro desenvolvedor ele vai apenas destruir e recriar a máquina. Todo o provisionamento será feito automaticamente. Tá joia? Bom, pessoal, é isso. Eu vou mostrar para vocês agora, então, o comando para desligar a máquina, que a gente falou aí anteriormente, que é o Vagrant Health. Ele vai fazer o desligamento desta máquina. Por último, aí, nós vamos fazer apenas uma alteração no arquivo aqui do Vagrant. Vamos colocar para ele exibir a GUI aqui do VirtualBox, certo? Então, feita essa alteração, vamos salvar o arquivo e vamos rodar o comando Vagrant Reload. Ele vai reler o arquivo de configuração para a gente, ok? Está fazendo isso nesse momento. Olha só quem apareceu aqui, ó. A tela conhecida aí do VirtualBox. Então, quando nós fizemos aquela configuração no Vagrant File, ele apenas exibiu para a gente o VirtualBox. Então, vou desligar aqui novamente a máquina. Percebam que quando eu rodar o comando, o nosso VirtualBox vai fechar. Tá aí, a máquina foi encerrada, tá joia? Bom, pessoal, é isso. Nesse vídeo aí nós aprendemos então a fazer a instalação do Vagrant na distribuição Ubuntu e demais sistemas operacionais aí como Windows, Mac. E aprendemos também alguns comandos básicos, aí, o funcionamento básico do nosso Vagrant. Nos vídeos futuros, nós estaremos configurando aí opções mais avançadas e vamos dar prosseguimento aí para a instalação, por exemplo, de um servidor Postgre, onde a gente vai estar utilizando para fazer desenvolvimento com Java. Tá joia? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, clique em gostei, inscreva-se no nosso canal e nós nos vemos aí no próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.